Fala galera do Torotate, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Alessandro Morinari para a gente comentar sobre essa vitória do Clube do Remo em cima da Aparecidense fora de casa, 2-0. Muita coisa para a gente falar. Fica aí depois da vinheta para a gente conversar sobre essa partida. Bom, antes da gente começar a análise, queria pedir um favorzaço para vocês. Deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha com todos os amigos de vocês esse vídeo aqui, para a gente chegar à marca no final do ano de 20 mil inscritos, e conto com a ajuda de vocês com o like, beleza? Bora bater uma meta de 200 likes, eu acho que a gente consegue. Esse vídeo está sendo na segunda-feira, conto com a ajuda de todos vocês. Hoje tem o jogo do Paysandu, né? Então na quarta-feira a gente vai fazer uma live com os amigos da Central da Série C pra gente comentar essa primeira parte do campeonato, né? A gente já tá chegando quase na primeira metade do campeonato, né? Depois dessa maratona de jogos, a gente vai fazer um resumo, uma análise do que está sendo o campeonato. E aí numa segunda parte, quando fechar a janela de inscrições aí da Série C, beleza? Então deixa aquele like, se inscreve no canal, bora bater essa meta de 200 likes e bora conversar sobre a partida. Bom, Remo venceu por 2-0, gols de Fabinho e gols de Pedro Vitor, inclusive foi um golaço, mas que a gente tem percebido nesses primeiros jogos, né? Antes da gente falar da partida em si, né? Falar do começo do trabalho do Ricardo Catalá, né? 4 partidas, 2 vitórias, 2 empates, tá invicto, 4 gols marcados, apenas um gol sofrido. Dessas 4 partidas, sofreu gol em apenas um jogo, né? Então são 3 clean sheets na conta, né? Aquele jogo sem sofrer gol, na conta do Vinícius, né? Então o Vinícius já tá no topo aí das estatísticas de sem ser vazado, né? Só perde pro Rafael Santos do Operário, né? Foi o goleiro que mais ficou jogos sem sofrer gols. Então um começo interessante, falando de resultados, pontuação principalmente, né? 8 pontos de 12 conquistados, né? Naquela época da demissão do Marcelo Cabo, né? A gente chegou à conclusão que 66% de aproveitamento, né? Seria o número ideal para fazer uma arrancada e sonhar com uma classificação, né? Porque naquela altura, né? A gente projetava uma briga muito forte contra o rebaixamento, né? Apesar de que era muito claro, né? 0 pontos, lanterna, muito distante do bolo ali da briga de rebaixamento, G8, né? Mas agora as coisas estão clareando um pouquinho mais, né? 8 pontos, o bolo é muito grande ali da turma com 9 pontos para baixo, né? Agora só a Aparecidense está um pouquinho menos descolada, mas mesmo assim é 3 pontos a diferença, né? Pro primeiro time que está fora da zona, com 9 pontos. Então ainda está muito cedo ainda para cravar a briga de cada time, né? E o Remo conseguiu sair daquele limbo lá embaixo, né? Da lanterna, com muitos times longe, né? Então, primeiros 4 jogos importantes. Poderia ter sido até melhor, né? A gente viu nos jogos contra Brusque, contra o América, né? Poderia ter saído uma vitória aqui ou ali, né? Mas saiu essa primeira vitória fora de casa na competição. Uma vitória que não sai desde o ano passado, né? Com aquela vitória contra Confiança lá no Batistão. Confiança sempre sendo um freguês pro Remo, né? Foi a única vitória, inclusive, fora de casa do Remo em 2022. Aquele jogo, né? Com o gol do Brenner e do Albano, se eu não estou enganado, né? Então foi uma vitória importante àquela altura, que no final das contas não serviu de nada, né? Já que o Remo ficou fora do G8, né? Então 8 primeiros pontos aí do Ricardo Catalá, né? Interessante, né? Pela pontuação e algumas coisitas que a gente já está vendo nesse começo de trabalho, né? Agora a gente já vai começar a falar um pouquinho do jogo, né? Eu acho que a novidade desse time de 2023, né? É o Muriqui jogando como um 10, um meia, ou o cara mais avançado ali do meio de campo, né? Vocês já estão vendo aí na imagem, né? O Muriqui bem mais por dentro, né? Já falo logo de antemão, né, galera, que as imagens da DAZN não estavam lá essas coisas. Talvez não dê para vocês enxergarem algumas coisinhas, né? Mas
Nessa imagem aí que a gente está vendo, né, é o Muriqui mais centralizado na direção dele, lá mais em cima, né, é o Kevin, lateral esquerdo. O Muriqui está um pouquinho cercado da marcação, né, então o Pablo mais recuado, esperando a bola, o Shoa também como esse primeiro homem, o Rodriguinho um pouquinho mais aberto pela esquerda, né, mas nesse frame aqui a gente pegou ele um pouco, centralizando um pouquinho mais, né, já que o Muriqui recuou bastante, né, então essa é a grande novidade nesse 4-2-3 do Ricardo Catalá, né, que ele usou bastante no Mirassol, com dois pontas bem incisivos, né? No Mirassol ele tinha o Osman e o Negueba, né? O Osman um pouquinho mais ponta, né? Estilo Pedro Vitor, né? De muita profundidade, mas mais de cruzamentos, mais de passe, né? Ele não tem tantos gols na carreira assim, mas ele contribuiu bastante com assistências na Série C do ano passado. E do outro lado, né? Tinha o Negueba, né? Que aí sim era mais estilo de Pedro Vitor, né? Mais de finalização, de drible, 1 contra 1, né? Então, são pontas bem diferentes. E agora ele tem um Rodriguinho aberto pela esquerda, que a gente vai conversar um pouquinho mais depois, né? Mas essa é a estrutura, né? 2 volantes, o Show e Pablo. O meia tem sido o Muriqui. E aberto pelos lados, Rodriguinho, que é o meia de origem, né? Mas tá quebrando esse galho pela esquerda. E no outro lado, Pedro Vitor. Pedro Vitor que, com o Marcelo Cabo, jogava pela esquerda, né? Com o pé bom. E com o Ricardo Catalá tem jogado com o pé trocado. E já conseguiu alguns gols marcados, né? Fez aquele gol na final contra o Águia de Marabá, né? Fez o gol agora contra a Aparecidense e já tinha feito aquele golaço contra o Confiança, né? Então são 3 gols marcados pós Marcelo Cabo, né? Então o Pedro Vitor é um cara que cresceu aí nas mãos do Ricardo Catalá. Aí a gente tá vendo mais situações aqui de Muriqui por dentro, né? Então ele tem sido esse camisa 10 de fato, né? Aí a gente tem visto também o Lucas Marques participando bastante das jogadas de ataque, né? Afundando, né? Lá no campo de ataque, né? Muitas vezes até mais à frente do que o Pedro Vitor, né? E no momento de defesa, defende no clássico 4-4-2, né? A gente tá vendo a segunda linha, né? Um pouquinho desmontada, né? Por conta do frame, né? É normal a gente não ver quando a gente vai pegar esses prints, né? Às vezes não tá tão organizado assim porque tá em movimento, né? Mas a gente tá vendo claramente aqui, né? Rodriguinho pela esquerda, Muriqui centralizado e Pedro Vitor lá pelo lado direito, né? E a dupla de volante bem posicionada, né? Aqui mais a tabela do gol, né? Foi o Pedro Vitor puxando para dentro essa bola, né? Ele parte da direita para o centro, faz a tabela com o Pablo e aí o Pedro Vitor dribla 2 marcadores, né? Foi até um bonito lance do Pedro Vitor, né? Que ele consegue essa finalização de fora da área, né? O segundo gol dele assim, né? Ele já tinha feito contra Confiança e agora marca esse belo gol, né? Eu acho que esse foi bem mais bonito que aquele contra Confiança, né? Que ele pega bonito, né? E foi quase no ângulo a finalização, né? Mas aí a gente tá vendo aqui, né? Fabinho posicionando aqui ali os zagueiros da Aparecidense, Muriqui também se posiciona para receber um passe, também tentar uma finalização. E mais em cima dele ali no frame a gente vê o Rodriguinho também esperando essa bola, né? Mas o Pedro Vitor consegue uma finalização de rara felicidade, né? Aqui a saída de bola, né? Com o Shoa, né? Coisas e o Muriqui, né? Trabalhando bastante recuado, né? Como esse meio que a gente tem falado, né? Defensivamente, né? A gente tem visto, né? Lucas Marques, o Pedro Vitor, né? Trabalhando bastante, Pablo, né? Esse lado direito funcionou interessantemente na parte ofensiva, né? Trabalhou bem. De certa maneira, Lucas Marques neutralizou, enquanto ele teve fôlego, né? Neutralizou ali o João Diogo, que jogou bastante ali pelo lado esquerdo, com o Rodrigues, né? É uma dupla muito forte ofensivamente, né? Que acabou não criando situações de tanto perigo assim, né? Teve uma jogada ali no final do primeiro tempo, né? Que eu acho que tem imagens aqui, né? Pra gente ver. Aí o Pablo puxando situações de contra-ataque, né? Junto com o Fabinho. E aqui foi uma jogada que ele tabelou com o Muriqui, né? O Muriqui sendo esse 10 de fato, né? Então a gente percebe que em campo, né? A gente viu o Muriqui sendo esse 10. Aqui a saída de bola com o Shoa, né? A gente viu o Lucas Marques, o Paulo, né?
Aliás, esse aqui é o Pablo, né? Pablo buscando também essa bola, né? Alternando bastante, né? Não, como com o Marcelo Cabo, né? Era muito o Anderson Shoa, né? Fazendo essa saída de 3, né? Ele entre os zagueiros e os zagueiros um pouquinho mais abertos, né? Mas a gente tem visto mais os volantes pegar nessa zona aqui a bola dos zagueiros. Que o Pablo, né? Falando dessa situação ainda agorinha. Olha ali o Muriqui centralizadíssimo. Pedro Vitor centralizando um pouquinho mais para liberar o corredor para o Lucas Marques, né? Aí a gente tá vendo aqui, né? João Diogo voltando um pouquinho mais para trás para marcar aqui o Lucas Marques. E o volante da Aparecidense que teve muita dificuldade para marcar esse setor por dentro. Aqui o Muriqui, né? Por dentro, né? Então foi uma situação bem clara, né? Que o Muriqui tá sendo esse camisa 10. Aqui o Pablo, né? Também pegando. E olha só o Muriqui, né? Muitas vezes no 4-2-3-1, às vezes no 4-1-4-1, né? Mas é sempre o Muriqui como esse meia de fato, né? Jogando com o Pablo. Olha, mais uma imagem que a gente vê o Muriqui sendo esse 10. Aí o Pablo mais à direita, o Muriqui mais à esquerda e o Rodriguinho... nessa imagem até a gente vê o Rodriguinho mais por dentro, né? E o Kevin ocupando aquele setor lá pela esquerda. Bola parada também, né? Foi um problema pro Remo, né? No final do últimos 10 minutos, né? Que foi que a Aparecidense cresceu um pouquinho ali, né? Mas não criou tanta chance de perigo, né? Foi essa bola parada que foi para fora, né? Um problema que tem sido ainda recorrente, né? Acho que teve um lance de perigo no segundo tempo, né? Que foi um problema também da transmissão, né? Que a gente não conseguiu ver muito do jogo no segundo tempo. Mas a bola parada ainda tem sido um grande calcanhar de Aquiles nessa equipe do Remo, né? Mas agora a partir do próximo jogo, acho que a gente já pode começar a cobrar, né? Já que o Remo vai ter um pouquinho de tempo para trabalhar entre os jogos, né? Já acabou essa maratona de jogos, né? De meio de semana. A partir de agora é um jogo por semana e eu acho que agora o Ricardo Catalá vai preparar melhor esse time para esse tipo de situação que tem sido recorrente, né? Aqui foi uma finalização de cabeça do Rafael Luz, né? Mas foi para fora esse lance aqui, né? Aí mais uma imagem da gente vendo esse 4-4-2 defensivamente, né? Tá bem claro, né? Muriqui mais avançado com esse meia ou segundo atacante, não sei como vocês preferem essa nomenclatura, né? Mas um 10 ali, né? Mais avançado atrás do Fabinho. E aí o Rodriguinho lá pela esquerda, de fato, né? Aqui o Lucas Marques, né? Foi um carrapato do João Diogo, né? O João Diogo não fez muita coisa, né? Mas ele conseguiu uma finalização aqui dentro da área, né? Uma jogada aqui do Rafael Luz e que terminou numa finalização do João Diogo, que foi a única defesa do Vinícius no primeiro tempo, né? Aí no segundo tempo, aí a Aparecidense cresceu um pouquinho, né? Aí o Remo resolveu marcar um pouquinho mais embaixo. Aí a gente viu alguns espaços, né, que o Remo costumava dar nos jogos passados, né? Aqui, ó, por dentro, né? Da Costa do Show, do Pablo, né? O Pablo que não votou tão legal assim no segundo tempo. Toma até um cartão amarelo precoce, né? Nessa jogada aqui, né? Que a gente tá vendo a imagem, né? Aí ele toma o cartão, o Ricardo Catalá prontamente tira, né? Para não ter o risco, né? De ter um jogador expulso, né? Aí toma o cartão, sai do jogo, né? Fez um bom jogo no primeiro tempo, né? Eu até entendo a substituição, né? Não tiraria, mas mais por precaução, né? Colocou o Claudinei para dar uma consistência melhor no meio de campo. Mas foi um bom jogo do Pablo. Acho que o mérito, né, desses dois últimos jogos, né, contra a Aparecidense e contra o América, né, foi o crescimento do Pablo, né? O Pablo melhorou o time no segundo tempo do último jogo contra o América e foi muito bem no primeiro tempo, né? Então, aos poucos ele tá recuperando o jogador, de repente ele pode recuperar outros jogadores, né? Outro jogador também que foi bem foi o Vinícius, né? Acho que é uma exceção numa jogada que ele saiu um pouquinho equivocado ali, né? Que a Aparecidense poderia ter aproveitado melhor a jogada, né? Mas no geral, Vinícius foi bem seguro na partida, né? Então ele já recuperou duas peças-chave, né? Que é o Pablo. Mas o Pablo a gente ainda pode esperar um pouquinho mais, né? Ainda pode entregar um pouquinho mais. E tem a questão de consistência também, né? Foram 2 jogos apenas, bora ver se ele vai manter
regularidade de jogos para ok para bom, né? Que é o que a gente espera um pouquinho mais. De repente recuperar outros jogadores como o Jean Silva, potencializar um pouquinho mais o Muriqui. O Muriqui tá fazendo essa função de 10, né? Mas tá bem mais coletivo, né? Não tá aparecendo tanto como ele aparecia com o Marcelo Cabo, né? Jogando de 9. Então vamos aguardar essa evolução do time do Remo. Aí as outras alterações, né? Aí entrou o Claudinei, né? Pra dar essa consistência que a gente acabou de falar, né? Aí aqui o Claudinei, né? Trabalhando como mesma função do Pablo, né? Mesma função do Pablo e o Muriqui, de novo, que a gente tá vendo, né? Por dentro, às vezes até no 4-1-4-1. Que o Rodriguinho por dentro, né? Muito que a gente viu no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele até apareceu um pouquinho mais, né? Quando o Pablo foi embora do time, né? Pra ter essa opção de construção de jogadas, né? Mas o segundo tempo foi mais defensivo por parte do Remo, né? Mais defensivo, então não apareceu tanto assim o Rodriguinho, né? A exceção da jogada do gol que a gente vai ver depois. Aí aqui, ó, a gente vendo o Remo defensivamente, né? Fabinho mais avançado, o Muriqui, o Shoa, Claudinei, Jean Silva e mais aqui embaixo o Rodriguinho, né? Então, defendendo no 4-5-1, 4-3-3, 4-1-4-1. Deixo para vocês a nomenclatura ali, né? Aí essa imagem aqui já com 2-0, né? Com o Richard Franco e o Leonan em campo, né? Foi as alterações aí, as últimas alterações, né? Tirou o Rodriguinho, tirou o Muriqui, né? Deu uma encorpada no meio de campo com o Richard Franco e deu um escape mais físico, né? Em relação ao Rodriguinho, né? Que foi o Leonan. Voltou de lesão, já tinha sido foi relacionado para o jogo de hoje, né? Eu até achei que ele ia entrar no lugar do Kevin, né? Que foi um pouquinho mal, né? Em relação aos últimos jogos até foi menos pior, né? Ainda assim, deve um pouquinho mais, né? Eu achei até que o Leonan ia entrar no lugar dele, né? Mas entrou ali para dar uma reforçada. Às vezes, muito fazendo uma linha de 5 ali atrás, né? A gente viu o Kevin mais centralizado e o Leonan fechando ali, né? Quase como uma linha de 5 de fato, né? Muitas vezes a Aparecidense atacava, né? Acho que tem sido uma questão ali que talvez a torcida não goste tanto, né? Mas em alguns momentos aí o Ricardo Catalá não tem dessa, né? Se ele acha que o resultado já está consolidado, né? Como foi esse 2-0 contra a Aparecidense, né? Ele vai fazer as alterações defensivas que são necessárias, né? E aí o Leonan entrou para isso, né? Para reforçar ali o lado esquerdo, né? Que foi onde a Aparecidense criou bastante situação no segundo tempo, né? O Leonan entrou para isso ali nos últimos 12 minutos, né? Mais situação, ó, a gente tá vendo aqui o Leonan, né, aparecendo nessa dobra aqui que a Aparecidense teve muita dificuldade no final do jogo, né? Então, basicamente foi isso, né? Remo fez um jogo consistente, fez um jogo de controle, né? Se a gente for ver, teve aquela finalização do primeiro tempo, né, do João Diogo, teve algumas bolas no segundo tempo, né, de perigo. O Vinícius teve que fazer algumas defesas, né? Nessa partida, né, foram 4 defesas do Vinícius, né? Considero uma de perigo, que foi essa do João Diogo, né? Fora algumas bolas paradas ali que deram um pouquinho de trabalho, né? Então, e muita eficiência por parte do Remo, né? Se eu não estou enganado, foram 2 ou 3 finalizações com 2 no alvo, né? Então, Remo matou o jogo, né? Com 2-0, né? Vitória importante fora de casa contra um adversário direto. Próxima rodada, né, também vai ser um adversário direto, que é o Pouso Alegre. E aí o Remo pode sonhar aí em começar a se afastar da zona de rebaixamento. Acredito que na próxima rodada ainda não vai ser essa situação, né? Caso venha a vitória, né? Mas já começar a pensar em se afastar, né? Criar uma gordura em relação à zona de rebaixamento, né? E aos poucos o time do Catalá tá tomando forma, né? 4-2-3-1, Muriqui como 10, Pablo como segundo volante, Fabinho, né? Segundo jogo como titular, né? E fazendo gol, né? Vocês estão vendo aí a finalização dele, né? Sobrou ali do Robert, né? Robert desarmou ali o Muriqui, mas sobrou pro Fabinho e ele
finalizou tranquilamente, né? Até achei bem legal, né? A finalização mais sóbria, né? Normalmente tem jogador que se atrapalha nesse tipo de situação, né? E manda logo uma bomba. Mas aí o Fabinho teve tranquilidade, mandou um biquinho ali pra guardar pro gol, né? Então é essa a nossa análise aqui, né? O Remo que tá evoluindo. De repente agora com uma semana cheia de treino, pode ser que o Remo ainda comece a melhorar ainda mais. Com a chegada de reforços, né? Tá chegando aí o Rafael Silva, ex-ABC. No momento que tu tá vendo esse vídeo, né? Pode ser que o Remo já tenha anunciado aí o Guilherme Pira pro ataque. E bora aguardar se o Remo vai trazer mais novidades aí para esse elenco, né? Que eu acho que ainda precisa, né? Hoje a gente tá vendo o Kevin com um pouquinho de dificuldade. Pode ser que o Leonan recupere essa titularidade, né? Mas o Leonan não é um cara que a gente confie que dispute, né? Uma sequência de jogos, né? Então acho que vai precisar de uma outra peça. Se recuperar o Ícaro, talvez uma necessidade de um zagueiro titular, né? Mas se o Ícaro não tiver nas melhores condições, talvez precise. Guilherme Pira chegando, ainda acho que falte mais um atacante de lado, né? E talvez o centroavante, né? Bora ver se o Fabinho dá conta, né? E talvez mais um meia, né? De repente o Muriqui não seja esse cara aí, né? Aí de repente a gente pode pensar numa alternativa ali como meia. Pode ser, né? Mas eu acho que as principais posições aí que o Remo tá precisando, né? É de um lateral esquerdo, acho que mais um ponta e talvez um zagueiro, né? Eu acho que zagueiro não é uma urgência, uma necessidade tão grande assim, né? Mas eu acho que botando essas peças aí, dando um up nesse elenco, né? Eu acho que tá precisando de um banco, né? Eu acho que antes desse jogo contra o América, né? Principalmente, né? Com aquelas entradas lá no jogo contra o Brusque, né? Deixou a galera um pouquinho preocupada, né? E acho que precisa dar essa reforçada no banco de reservas também, né? De repente chegando titulares e os titulares de hoje sejam opções de banco, né? A gente tá vendo hoje, principalmente no jogo de hoje, né? Entrou o Richard Franco, entrou o Leonan, né? Ainda não estão nas melhores condições, né? Mas ele 100% pode ajudar bastante, né? Claudinei entrou, deu aquela segurada ali no meio de campo. Jean Silva não tem entrado bem, né? De repente o Ricardo Calala recuperando. Pode ser uma peça que ajude, né? Então é isso, né? Mais peças, o time tá evoluindo. E agora a gente tá vendo, né? Remo tem treinador, tá começando a evoluir o time, né? Agora é hora da diretoria trabalhar, né? Pra dar esse suporte pra esse treinador que já se mostrou promissor e que pode ajudar aí o Remo a ter essa arrancada no campeonato, né? Ainda tá a gente vai pra 9ª rodada, né? Bora ver, tem campeonato. A distância, né, pro último time do G8 não é tão grande, né? É um campeonato muito equilibrado, né? Acredito que tá até mais equilibrado do que o ano passado, né? E bora ver, né? Bora ver. O que vocês acharam da partida? Vocês acharam que foi um bom jogo, de fato? Quem vocês escalariam de titular na próxima partida contra o Pouso Alegre, né? Quem foram os destaques da partida de vocês? Quem foi o pior do jogo de vocês? Mandem aí nos comentários, deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos de vocês e tamo junto, amigos. Fui!